Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos de geografia. Então, já iniciamos o livro 2, tá? E a nossa unidade 3 que nós começamos a estudar fala sobre o campo e a cidade, ok? Então, nós hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, que nós já começamos na semana passada. E hoje, antes de começarmos, tá, a nossa próxima aula, a gente vai fazer uma breve revisão, ok? Da página 9, correção da página 9. E também vamos para a nossa próxima aula, que é a vida no campo. Vamos lá? Primeiro, página 9. Então, meus amores, aqui na página 9, a primeira atividade é: população é um conjunto de pessoas que vivem em determinado lugar. Como você explicaria a expressão população brasileira e a expressão população mundial? Bom, gente, aqui mesmo na própria questão já está lhe dizendo que população é um conjunto de pessoas. Se especifica, diz diretamente que é população brasileira, então é claro que o que quer dizer população brasileira? É a população, é o conjunto de pessoas que moram no Brasil. Então, a população brasileira é o conjunto de pessoas que moram no Brasil. E a mundial? A população mundial é a constituída por todas as pessoas que moram no planeta. Então, a população mundial é todas que moram no planeta Terra, no mundo todo, e a população brasileira são todas as pessoas que moram no Brasil. Então, essa é a resposta. Acertou quem colocou essas respostas, tá bom? Ou parecidas com essa, ok? Já na segunda questão, nós temos o quê? Luísa e Paulo, né? Sempre vão passar as férias no sítio da avó Manuela com seus pais. E lá elas brincam o dia inteiro com Henrique e Marcos, que são seus primos, ok? Então, aí pergunta: quais personagens do texto fazem parte da população urbana e da população rural? Ou seja, lá no começo da pergunta diz o quê? Quem mora na cidade? Luísa e Paulo. Então, quem mora na cidade é Luísa e Paulo. E então, a cidade a gente chama de zona urbana. E quem mora no sítio com a vovó? Henrique e Marcos. Então, quem mora na zona rural, a gente diz que é Henrique e Marcos, porque moram no sítio, exatamente. Então, população urbana, Luísa e Paulo. Ana e Carlos, porque são os pais deles, eles moram junto com eles, né? E quem mora na zona rural, quem é população rural? Manuela, Henrique e Marcos. Manuela é a vovó, Henrique e Marcos são os primos. Então, acertou quem colocou essa resposta, ok? A terceira questão: o município onde você mora tem população urbana e rural? Aqui na nossa cidade nós temos população urbana e rural. Sim, né? Nossa cidade aqui de São Luís do Maranhão, nós temos população urbana e temos população rural, né? Então você marcou o quê? Sim, né? E você mora na cidade ou no campo? Você mora aqui, você mora ao redores, perto da escola, ou você mora em um lugar bem afastado, por exemplo, da escola, um lugar onde tem muitas árvores, né, muito verde. Então, essa resposta é pessoal. De que população você faz parte? De acordo com o lugar onde você mora. Se você mora na cidade, você vai fazer parte da população urbana. E se você mora na zona rural, você vai fazer parte da população rural. Então, essa resposta ela é pessoal, tá, gente? Então, essa é a nossa correção da atividade, ok? E agora, meus amores, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos, e agora sim, tá? Na página 10,
nós iremos começar o capítulo 2, a vida no campo. Então, sobre a vida no campo, a gente vai começar assim. Observe a obra de arte. Ela retrata o trabalho com a colheita da cana-de-açúcar. Vocês sabem que a cana-de-açúcar, né, é um tipo de plantação, tá? De onde a gente produz, de onde é produzido o açúcar que a gente consome, vem da cana. Nela, são visíveis elementos existentes na paisagem do campo. Como, por exemplo, o que a gente observa aí do campo? As árvores, a área de cultivo, né? O que mais que a gente está observando aí? As serras, né? As montanhas, os vales. Lá atrás, na imagem, a gente consegue ver as serras, consegue ver os vales, né? As montanhas. A gente consegue ver as plantações, né? As áreas de cultivo, que são justamente as áreas de plantio, onde tem plantas, né? As árvores lá atrás e aqui também na frente da imagem, tá? Então, todos esses elementos são chamados de elementos naturais da paisagem. São elementos naturais, tá? As plantações, né? As árvores, no modo geral, as serras, montanhas, os vales, tá bom? Então, esses elementos são chamados de elementos naturais da paisagem. Olha, essa imagem que nós observamos aqui, ela está relacionada à vida no campo, tá? Por isso é que ela tem esses elementos naturais, tá? E aí, ó, a vida no campo, ela está mais relacionada aos ritmos da natureza, tá? É tudo que tem a ver com a natureza. É no campo que são cultivados os alimentos, são produzidos os alimentos, são plantados os alimentos, é no campo. É por meio de qual atividade? Como é que se chama? Chamada de agricultura, tá? Então, a atividade que cuida do plantio dos alimentos, tá? No modo geral, é chamada de agricultura. E é no campo que é feita, tá? Esse tipo de atividade, a agricultura, tá bom? Então, como a gente pode observar nessa imagem aqui, ó, tem o plantio, por exemplo, da cana, que é, como eu já falei antes, é usada para o quê? Para a gente produzir o quê? O açúcar que a gente consome. Então, aí, essa atividade que eles estão praticando é chamada de agricultura. A agricultura é tudo que envolve o cultivo de alimentos, a plantação de alimentos, tá? Tanto para o consumo quanto para ser comercializado, vendido, tá? Para as indústrias. Outra atividade praticada no campo é a criação de animais, tá? Como bois, vacas, cabras, ovelhas, galinhas. Já essa outra atividade que tem a ver com criação de animais é chamada de pecuária, tá? E essa pecuária fornece o quê? Carne, leite, ovos e outros produtos também, tá certo? De origem animal. Então, além, tá? Do cultivo, além do cultivo de plantas, né? Da plantação, que a gente vai chamar essa atividade de agricultura, a gente também tem no campo, tá? Outra atividade que é praticada, que é a criação de animais, tá? De bois, de vacas, de ovelhas, de galinhas. É chamada de quê? Essa criação de animais de pecuária, tá bom? E deles é retirado o quê? A carne, o leite, os ovos para o nosso alimento, mas também para o alimento, para consumo, mas também para ser cultivada, tá? Para ser vendida. Essas carnes que chegam na nossa casa, o leite, os ovos, tudo é feito lá no campo, tá? Através da pecuária. Aí de lá eles vão comercializar e vai conseguir chegar até na nossa casa, tá bom? Então, essa atividade de criação de animais é chamada de pecuária. Outra coisa que é característica do campo são muitas festas e tradições, tá bom? Por exemplo, a cavalgada é uma tradição cultural que reúne cavaleiros e amazonas, ou seja, homens e mulheres que montam a cavalo. Tá? É uma tradição cultural, é uma tradição do povo que mora no campo. Eles se reúnem, tá? E são pessoas de diversas idades para percorrer longas distâncias, tá? Em respeito a crenças e costumes religiosos. Então está aí
As crenças e os costumes religiosos, como a cavalgada, é muito praticada no campo. Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre a vida no campo, tá? A vida no campo, ela tem algumas características. Lá no campo, nós podemos praticar duas atividades, como a agricultura e a pecuária. Lá no campo, nós encontramos essas práticas da agricultura, que é o plantio de quê? De alimentos, é o plantio, tá? É o cultivo dessas plantas que vão nos trazer, né? Por exemplo, vai fazer chegar à nossa casa o arroz, o feijão, a batata, a cenoura, tá bom? Então é através da agricultura, certo? E também lá no campo nós temos outra atividade que é muito importante, que é a pecuária, que é o que a pecuária? É a criação de animais, isso mesmo, a criação de animais como ovelhas, carneiro, tá bom? Cavalos, bois e todos esses animais eles é retirado a carne, o leite e diversas outras coisas que vêm parar diretamente nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas mesas, servem para nos alimentar. Lá no campo também eles têm tradições, né? Eles seguem as tradições do seu povo, dos seus antepassados, como por exemplo, a gente viu o exemplo da cavalgada, né? Que é uma tradição que homens e mulheres, né, cavaleiros e amazonas, sobem nos cavalos e percorrem longas distâncias, né, em favor de um santo, de um devoto, né, de um santo devoto. Isso acontece muito no campo, tá? E isso faz parte da vida do campo. A agricultura, a pecuária e as tradições, tá bom? Religiosas, as tradições que passam de geração para geração, ok? Então, o que é que você vai fazer? A tia quer que você dê uma revisada, uma lida, tá bom? No seu livro físico, tá? Nas páginas 10, tá bom? E responda a atividade da página 11 em relação à nossa aula de hoje, tá certo? E um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!